Boa tarde, queridos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre prefixos e sufixos, né? Prefixos e sufixos. E aí a gente vai lembrar um pouco daquilo que a gente estudou em língua portuguesa, né? Os prefixos e os sufixos. O que é um prefixo? É aquele termo que vem antes de um radical. E o que é um sufixo? É aquele termo que vem depois do radical. O radical é aquela palavra que fica ali no meio ou no início da palavra, ou também pode ser agregada tanto o prefixo quanto o sufixo a ela, né? Quando a gente estuda prefixos e sufixos, a gente vai entender que os afixos, né, que é o prefixo e o sufixo, eles acrescentam ou transformam os sentidos de um termo. Então, eles vão ter essa função na palavra de acrescentar uma informação ou de transformar os sentidos desse termo. No caso aí do primeiro exemplo, onde a gente tem a palavra turismo, né? O turismo aí. Esse tor sozinho, ele tem o sentido de percorrer. Quando eu acrescento o sufixo ism, ele deixa de ser percorrer e passa a ser turismo, que há relação entre essas palavras, mas eles mudam, né, o sentido do termo. A palavra friendly, só friend, a gente sabe que é amigo. Quando eu acrescento esse sufixo ly, já vai mudar para amigável. Existe relação, né, amigo, amigável, mas que mudou o sentido. Então, o prefixo e o sufixo, ele tem essa intenção, quando juntado ao radical, de transformar ou de acrescentar os sentidos a um termo. Então, nessa primeira questão, nós temos o seguinte: preste atenção às seguintes palavras e escolha o melhor item para completar as sentenças em seu caderno. Gente, nessa questão vocês vão escrever no caderno de vocês, tá certo? Vocês anotem no livro de vocês quais são as questões que eu preciso que sejam escritas e as questões que eu aceito só as respostas. Então, na letra A, os elementos em negrito não podem ou podem funcionar como palavras independentes. O que é que vocês vão fazer nessa questão? Ele vai dar uma situação que vocês precisam analisar diante dessas palavras do quadrinho verde. Esses pedacinhos de letras que estão em negritos, que a gente vai classificar como prefixo ou sufixo, elas não podem ou podem funcionar como palavras independentes. Aí, se vocês acham que não podem, vocês vão circular ou sublinhar elas. Se vocês acham que elas podem, você circula ou sublinha a palavra podem. Não pode circular os dois termos, né? Porque um anula o outro. Só que você precisa analisar para entender o que você vai circular ou sublinhar aí. Letra B. Esses mesmos elementos em negritos têm a função de alterar ou anular o sentido das palavras. Quando a gente acrescenta o prefixo ou o sufixo, ele altera ou anula o sentido das palavras. Aquilo que você considerar correto, você destaca aí. Letra C. A inclusão dos elementos em negrito em geral muda ou não muda a classe gramatical das palavras. Circule aquilo que você acha que responde a essa informação.
O trecho sublinhado nas palavras é chamado de radical ou de sufixo. Esse termo que está sublinhado, ele não está em negrito, a gente chama ele de radical ou de sufixo. Então, essa é a primeira questão, vocês precisam copiar a questão no caderno. Na segunda questão, nós temos o seguinte: escreva as alternativas que melhor explica o significado de cada palavra em seu caderno. Na letra A, nós temos Thor plus esme. Essa palavra, ela é a atividade de viajar para lugares a negócios, ou a alternativa 2, atividade de viajar para lugares por prazer, ou alternativa 3 aí, pessoa que viaja para o lugar por prazer. Então, essa palavra lá de cima, turismo, ela vai ter qual significado? O significado da 1, da 2 ou da 3? Essa questão vocês não precisam copiar. Vocês vão escrever o enunciado, colocar a letra A e a resposta que vocês consideram correta, tá certo? A letra B, friendly. Esse friendly, quando eu junto aí o friend mais ly, significa de uma maneira gentil, primeira opção. 2, de uma maneira rude, segunda opção. Ou 3, de uma maneira indiferente. Esse friendly, procure o significado e veja a qual alternativa ele corresponde, se a 1, a 2 ou a 3. Coloca a letra B e a alternativa que você considera correta. Na letra C, nós temos uma palavra com prefixo, inter, o radical act e o sufixo ion, que vai formar a palavra interaction. O que significa essa palavra? Alternativa 1. O processo de pessoas ou coisas influenciando ou comunicando com outras. Alternativa 2. O processo de pessoas influenciando ou comunicando com elas mesmas. Ou a alternativa 3. O processo de coisas influenciando ou comunicando com elas mesmas. Qual dessas alternativas corresponde ao termo interaction? Qual é a definição mais propícia para esse termo? Letra D, o mesmo caso da letra C. Palavra formada por prefixo and sufixo. E, prefixo, danger. Nós temos o radical e ed, aí no final nós temos o nosso sufixo. Essa palavra significa um risco de ser excluído, um risco de extinção ou um risco de ficar doente. Qual alternativa você considera mais cabível a essa palavra? Endangered. Passando para a página 68, vocês vão responder só as questões 4 e 5. Nessa questão 4, nós não vamos fazer a questão 3. Questão 4, vocês vão identificar o sufixo nas palavras abaixo. Letra A, conservation. Letra B, ou letra B, nightly. Letra C, volunteering. E letra D, entertainment. Dessas palavrinhas, vocês vão sublinhar os sufixos dela. Somente isso. Copia a questão inteira, copia a palavra e sublinha o sufixo. Na quinta questão, vocês vão relacionar as palavras com as definições. Vocês também não é necessário copiar a questão. Vai copiar apenas o enunciado
e fazer a relação da primeira coluna com a segunda coluna. Lembrando que quando são essas questões de relacionar, a gente só faz a tradução na aula, no dia da correção. Porque se eu traduzir hoje, vocês não vão não vão praticar, né, o conhecimento de vocês. Então, tentem relacionar aí o termo, né, da primeira coluna com a definição lá na segunda coluna. Na questão 7 da página 69, questão 7 da página 69, nós vamos fazer uma modificação. O que é que nós vamos fazer nessa questão, pessoal? Nós só vamos escrever essa palavra que está sublinhada, porque essa questão a gente precisa do texto e a gente não fez o estudo do texto hoje, isso vai ficar para um outro momento. Então, dessa questão eu vou aproveitar esses termos que estão sublinhados e vocês vão substituir essas expressões sublinhadas por outra palavra, tá certo? Então, copia a palavra sublinhada e escreve outra palavra que tenha o mesmo significado, tá bom? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Espero que tenham entendido. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, a série e a data. Lembrando que a entrega de todas as atividades do bimestre vale 10, tá bom? Então, bons estudos, boa resolução de atividade e até a nossa próxima aula.